Muito bem, então a gente vai ver hoje a partir do capítulo 11, porque na semana passada aconteceu o seguinte, vocês lembram que Paulo ele foi até a cidade de Lida, né? Ele foi, Paulo não, perdão, Pedro foi até a cidade de Lida, ele foi até a cidade de Jope, nós temos ali o movimento dele, e nós temos também a questão do Senhor aparecendo para ele numa visão com um lençol, né, mostrando toda espécie de animais ali, falando para ele matar e comer. Ele falou: de forma alguma eu jamais comi coisa imunda, porque eles tinham na cultura deles a consideração de animais que poderiam ser comidos, que eram animais puros, e animais que não poderiam ser comidos, que eram animais impuros. Isso tem desde antes da época da Arca de Noé, já no relacionamento primário do Senhor ali com os homens, bem no começo, porque na Arca de Noé foram colocados 7 casais de cada animal puro e um par de cada casal impuro, né? A gente fala que é um parzinho, um casal de cada animal só, não é, né? Dos puros são 7 e já tinha esse conceito então do que é puro, do que é impuro, porque o Senhor precisava fazer uma diferenciação, mostrar para eles a questão daquilo que é santo e daquilo que é pecado, daquilo que é profano. E o Senhor sempre usou de forma lúdica. Mas na questão daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor constituiu, tudo que o Senhor fez foi bom. Tanto é que na criação, cada dia da criação quando termina como? E viu o Senhor que aquilo era bom. Então tudo que o Senhor fez foi bom. E quando a gente fala de alguma coisa imunda é uma coisa que não é boa, né? Porém, o Senhor fez e ele considerou bom, mas usou para ensinar uma diferenciação ali para o seu povo. O que é interessante nisso, né? É assim, algo que nós não comentamos, mas que nos chama a atenção, é assim, quando Pedro ele é chamado, ele está na casa de Cornélio, e ele conta para Cornélio aquilo que aconteceu. Ele fala assim, ó, ele chega lá na casa de Cornélio, no capítulo 10, né? E ele começa a contar o que aconteceu. No capítulo 10, versículo 26, fala assim: Pedro, no entanto, imediatamente fez com que Cornélio se levantasse, porque ele havia se ajoelhado diante de Pedro, né? E Pedro falou assim: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa, encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. O que acontece? Pedro entra na casa de uma pessoa. Esse cara não era qualquer pessoa, humanamente falando. Ele era um capitão de 100 soldados, uma pessoa que tinha lá o seu poder, né? Ele entra na casa dessa pessoa e ele fala assim: eu vim aqui porque Deus falou para mim que não é para considerar nenhuma pessoa imunda. Tipo assim, eu considerava você imundo até Deus me falar que você não é. E o cara não é qualquer pessoa, né? É interessante, porque o judeu ele fazia essa acepção. Para um judeu se associar com outra pessoa, essa pessoa tem que ser uma judaizante ou um judaizante. Ele tem que entrar na tradição judaica, fazer parte do judaísmo, como alguém que nega a sua própria nação, a sua própria identidade, origem, e assume uma origem, agora uma vida judaica, e aí ele pode se associar. Mas ele chega na casa da pessoa que Deus mandou ali, ele falou assim: eu estou aqui porque Deus falou para não considerar ninguém imundo, seu imundo, né? Quer dizer, chega falando para a pessoa que considerava ele imundo. E olha só o que acontece, olha só, Pedro, uma pessoa escolhida por Cristo, escolhida por Deus, agora ele é um apóstolo, muito mais calmo do que ele era antes, né? Já está aprendendo, já está entendendo direito as coisas. Ele vai escrever as cartas de paz, ele que era bruto, ele vai escrever 1ª e 2ª Pedro, serão conhecidas como epístolas de paz, né?
essa pessoa que nós temos por estima, um apóstolo, ele chega na casa do Cornélio, considerando ainda, né, tendo esse entendimento, tentando ali fazer com que a coisa ficasse correta, e falando: ó, até ontem, quando eu tive a visão, você era imundo para mim, agora você não é. E ele tinha esse sentimento, mas Cornélio, diante de Deus, no texto anterior que eu ler, era um homem piedoso que estava alegrando o coração de Deus. As tuas ofertas, as tuas orações têm chegado diante de Deus. Foi isso que Cornélio ouviu do anjo. Então olha só, um apóstolo com um preconceito em relação a um gentio, e um gentio sendo amado por Deus, esse gentio sendo amado por Deus. Aí a gente tem que parar e trazer isso para nós. Quer dizer, nós somos pessoas que nós entendemos que estamos diante de Deus, somos escolhidos por Deus, somos pessoas que estamos andando no caminho de Deus, né? Mas nós temos aqui os nossos pensamentos, os nossos conceitos em relação aos nossos relacionamentos, mas principalmente em relação às pessoas que não vêm, que não estão conosco, que não vêm para a igreja, que são pessoas que estão relutantes em relação a isso, pessoas que não conhecem, têm as suas ações. E talvez a gente tenha alguns pensamentos contrários em relação a essas pessoas, de pesar. Não é que a gente quer brigar com a pessoa, é que a gente tem um sentimento, né, puxa vida, né, aquela pessoa assim. Mas aquela pessoa assim, que Pedro estava considerando, né, considerava, era amada por Deus. E o Senhor se agradando dele. Pedro não se agradava, até o Senhor falar com ele. Mas o Senhor se agradava. E olha o nosso perigo, então, de nós considerarmos qualquer que seja a pessoa, por aparência, por distanciamento, por não estar onde nós achamos que ela deve estar, e aquela pessoa tendo um relacionamento com o Senhor, ou no mínimo, sendo amada e desejada por Deus. Olha só, Pedro era o cara, e estava tendo um sentimento contrário, até o Senhor ensiná-lo. E aquela pessoa rejeitada pelos apóstolos, pelos homens, escolhida por Deus. Então a gente tem que ter cuidado, né? Então olha só que situação, olha o perigo que a gente corre desconsiderando alguém, né? O Senhor está amando aquela pessoa. Então isso é algo muito, muito interessante aqui nesse texto, né, que nós vimos. Só que muito bem, então terminou assim, Pedro começa a falar a respeito de Jesus Cristo, fala para eles, e quando Pedro está falando para eles, eles são batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo desce e aqueles romanos, aqueles gentios, aquelas pessoas que estavam ali naquela casa, recebem o Espírito Santo. Ok, muito bem. Termina o capítulo 10, né, no versículo 48. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Aí entra o capítulo 11, que é a nossa aula de hoje, né? E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? Aqui na verdade não é uma pergunta, né? Aqui é uma crítica direta. Entraste na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles? Viu? Que história é essa, cara? O que você fez? Você está louco? Então Pedro começou a fazer-lhes um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Bom, então até aqui, o que acontece? Nós temos o texto falando, né, que quando Pedro chegou a Jerusalém, os partidos daqueles que eram circuncisos. O que é o partido do circunciso? Circuncidado é um judeu. Então é o partido de um judeu, judeu mesmo, judeu puro, né? E se você, o partido da circuncisão, né? Na página 20 da apostila, fala aqui a respeito do que é o partido da circuncisão. Literalmente é isso, judeus de nascença, tá?
Então o que acontece? Eles falam: que história é essa? Você sendo um judeu, como é que você se associa com um gentil, entrando na casa deles e comendo com eles? Isso não é permitido, né? Aí eles não estavam entendendo ainda. Nós comentamos na semana passada. O que acontece? A maioria deles ainda achava que para ser uma pessoa do caminho, né, desse caminho que Jesus ensinou, tinha que ser judeu. Então primeiro você é judeu, né? Então você sendo judeu, você tem que ser do caminho. Ou o caminho veio só para o judeu. Ou seja, Jesus a quem agora nós servimos, e o Espírito Santo, é só para judeu. Nós somos o povo escolhido. E Pedro achava isso até a visão também, né? Aí Pedro começa a se defender, né? Então no versículo 5, ele conta tudo como aconteceu. Ó, eu estava em oração na cidade de Jope, e num súbito êxtase tive uma visão, algo parecido com um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas 4 pontas, até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Em seguida ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes seguidas, e tudo tornou a recolher-se no céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado, e o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Esses 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa daquele homem. Os que estavam com ele aí dando testemunho agora, os irmãos, né? Ele nos contou como um anjo lhe apareceu em pé no recinto de sua casa e lhe ordenara: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio do qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito, num instante, sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento, lembrei-me do que o Senhor me havia dito: João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção, e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Então aqui, Pedro ele teve que explicar o que aconteceu, e ele explicou exatamente como a gente viu. A gente já viu esse texto quando ele aconteceu. E aí, Lucas escreve ele novamente aqui. Ele escreve por quê? Porque foi o que Pedro contou. O que aconteceu foi o que ele contou, né? E aí, quando ele conta aquilo que aconteceu, de fato, as pessoas entendem pelo que Pedro fala, entendem pelo convencimento do Espírito Santo, né? E todos ali entendem então que aos gentios também foi aberta a porta da salvação de Cristo, né? E eles entendem isso neste momento. Até aquele momento não entendi. Bom, muito bem, vamos lá então. Então, a partir do versículo 19: então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Então, quando Estevão foi martirizado e os judeus começaram a fugir de Jerusalém e ficaram só os apóstolos, eles fugiram ali para a circunvizinhança, para as cidades vizinhas, e eles fugiram para as cidades, né? Eles falam aqui até Fenícia, Chipre e Antioquia. Nós temos aqui, ó, Chipre está ali, nós temos aqui Antioquia, né? A Fenícia é um pouco mais, não sei, acho que um pouco mais para baixo, mas mais para baixo aqui nós temos Jerusalém também, que não está aqui, tá? Jerusalém fica mais aqui. Então,
foram dispersos pelas cidades vizinhas. Tipo assim, estavam em São Paulo, vieram para Sorocaba, Itapetininga, foram para São Roque, Jundiaí, espalharam, né? Ok, muito bem. Só que eles se espalharam pregando o evangelho, mas só pregavam para judeus, não pregavam para gentios. Muito bem. 20. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até a Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, aqueles que não eram judeus, mas que de alguma forma ouviram falar, também começaram a pregar para os judeus, para os gregos, tá? E apresentaram o evangelho de Jesus. E por que essas observações estão aqui? Porque nós vamos ver pessoas diferentes aqui, já tendo algum conhecimento do que aconteceu em relação ao evangelho, né? A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Então, quando eles viram que existiam pessoas que estavam crendo nesses lugares onde os judeus foram dispersos, eles mandaram Barnabé, tá, aqui para Antioquia. Essa área, essa região aqui, é a região da Síria, tá? E essa Antioquia, né, é exatamente a Antioquia que fica aqui na região da Síria. Nós temos uma outra Antioquia que fica aqui. Isso, é a Antioquia da Pisídia. Na verdade, fica na região da Frígia, mas que é do lado da região da Pisídia, mas ali é a Antioquia da Pisídia. Por quê? É que esses nomes, assim, por exemplo, Antioquia, vem de Antíoco Epifânio, tá? E Antíoco Epifânio é o pai de Seleuco I. E Seleuco I foi o que fundou, ou o que conquistou essas cidades, ou que fundou, né? E deu o nome do pai dele para essas cidades, tá? Então tem a explicação aí também na apostila. Então temos aqui duas Antioquias, né? Antioquia da Síria, essa vai ser a base missionária do apóstolo Paulo. Essa aqui fica, se eu não me engano, aqui uns 50 quilômetros ao norte de Jerusalém, tá? Jerusalém, sobe Antioquia. Bom, aí eles mandaram Barnabé para esta Antioquia aqui. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, Barnabé, né? Cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor pela pregação de Barnabé, tá? Bom, aconteceu então que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com o seu discípulo Saulo. Então, as últimas informações que a gente tinha de Saulo, aqui alguns capítulos atrás, Saulo ele foi para Tarso, que é a cidade natal dele aqui, né? E aqui em Tarso ele foi discipulado por Barnabé, ficou aqui. No momento Barnabé desce para Jerusalém, com as informações todas, Barnabé sobe para Antioquia, ali uma multidão se une a ele vai buscar Saulo para ajudá-lo agora, tá? Para ajudá-lo com essa multidão. Bom, e o 26, e assim que achou Saulo, né, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então agora, esse pessoal passa a ser chamado, né? Eles não são mais os judeus do caminho. Eles passam a ser conhecidos como pessoas de Cristo, ou semelhantes a Cristo, ou pequenos cristos. De qualquer forma, a palavra cristão é que foi empregada, né? Então a palavra cristão, ela significa isso, né? Pessoas de Cristo ou pequenos cristos, tá bom? E isso até hoje é como nós nos identificamos, pessoas de Cristo ou pequenos cristos, cristãos, ok? Muito bem, vamos lá. 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Bom,
Por que desceram se Jerusalém está aqui e Antioquia fica ao norte? É porque Jerusalém é uma cidade que tem montanhas, né? E aí ela é mais alta, por isso que ele fala que desceu, né? Desceu a Antioquia, né? Profetas foram ali até Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito Santo e predisse que uma grande fome assolaria a todo mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Quando ele fala vai ter fome em todo o mundo romano, ele está falando assim, vai ter fome em todo lugar onde um judeu estiver sob o domínio romano. Não a todo o mundo romano, porque o mundo romano, todo o mundo era romano, era domínio de Roma, tudo, né? Então você tinha, onde quer que tenha uma cidade civilizada, com soldados, o que quer que seja, é de Roma, tá? E bem às margens disso, a uma distância bem considerável, você tem povos que resistem, que são chamados de bárbaros, tá? Mas isso é bem distante. O mundo todo conhecido naquela época era romano. Então, quando ele fala que o mundo todo romano, o mundo todo romano, onde tenha judeu habitando. Isso principalmente na Judéia, tá? Vai ter uma fome. E nos tempos do imperador Cláudio, acontece isso. Bom, mas ele prediz que vai ter uma grande fome, tá? Aí no 29. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então notem aqui que Lucas começa a narrar de uma forma um pouco mais intensa agora o ativismo de Barnabé e de Saulo. Eles estão juntos agora, foram atender uma igreja com pessoas convertidas, e essas pessoas convertidas, elas precisavam ser assistidas. Então Barnabé e Saulo estiveram ali. Isso já é uma credencial, isso já é algo que eu posso colocar como sendo algo que Deus está me usando para fazer, já é algo que Deus me usou, né? Agora, vem um profeta e fala que vai ter fome na Judéia, então eles vão, reúnem ofertas, e os dois vão e levam para Jerusalém. Então eles estão ativos, ajudando a igreja, ajudando, né, em tudo aquilo que é necessário, até que a gente vai ter a primeira viagem missionária deles. Mas antes disso acontece algo tremendo, né? Fantástico, aqui no capítulo 12, ó. Bom, nesse mesmo tempo, naquela mesma ocasião, tá? O rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Lembram? Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago e João num barquinho, eram irmãos, né? Então, Tiago foi morto, tá? Irmão de João. Então, só que isso alegrou os... Tiago que escreveu ali depois. Não. Esse Tiago é irmão de João. O Tiago que vai escrever uma epístola, uma carta, ele é irmão de Jesus. Nesse momento aqui, ele já é bispo de Jerusalém. Ele já é uma pessoa responsável pela igreja de Jerusalém. Porque Tiago, irmão de Jesus, ele só se converte depois que Jesus ressuscita. Até então ele nem acreditava no irmão, né? Mas aí depois que o irmão, porque ele não seguia o irmão, né? Mas aí depois que Jesus morre, ele vê o martírio do irmão, ele ressuscita, aí ele entende tudo aquilo que ele via, né? Do irmão e tal. E aí ele passa a se envolver, e nesse momento, nesses dias aqui agora, ele já é um bispo de Jerusalém, tá? E assim, ele que vai escrever a epístola de Tiago. Mas provavelmente não seja nem ele que tenha escrito a epístola de Tiago, tenham sido os discípulos dele quando ele foi morto, para não esquecer aquilo que ele ensinava, tá? Mas isso, quando a gente estudar a epístola, a gente vê. Bom, no 3, observando que essa atitude, né, de matar Tiago agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então era Páscoa, né? Era período de Páscoa, mandou prender Pedro. Ficaram contentes com a morte de
Tiago, matar Pedro também. Não era plano de Deus, né? Mas tudo bem, prendeu Pedro. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Então é assim, Pedro, ele foi detido e 4 escoltas com 4 soldados, 16 soldados, tá? Em turnos que eles trocavam, a cada 6 horas, saía 4 e estava 4, saía 4 e estava 4. Mas como é que esses soldados ficavam? Então você tem um espaço aqui que é o cárcere, Pedro está aqui, e aqui tem uma algema e uma corrente, acorrentado a um soldado. Aqui uma algema e uma corrente, acorrentado em outro soldado. Na porta tem um soldado e na entrada tem outro soldado. 4 soldados, vigiando Pedro para não fugir. Ok? Impossível de fugir, né? Mais ou menos. Muito bem, vamos lá. Sim, assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Aqui a igreja entra em ação. Então a igreja, normalmente, a igreja estuda a palavra, a igreja ora, a igreja pede para que o Senhor ele se mova, a igreja entra em adoração ao Senhor, e quando tem algo específico acontecendo, aí a igreja entra em intercessão contínua, né? E essa intercessão contínua, sem parar, no nosso caso nós fazemos relógio de oração, porque aquilo é necessário, está acontecendo, e até aquilo não ter um fim, né, determinado, a gente não para de orar, ok? Então, isso é a intercessão em relação a um assunto que nós colocamos diante do Senhor. É o que acontece aqui agora, com a igreja que já orava normalmente, já adorava normalmente, mas agora é específico, tá? Então existe um movimento da oração e da intercessão, e quando vai acontecer, ou está acontecendo um movimento, aí existe algo intenso diante do Senhor. Eu comentava na semana passada, então é assim, se vai ter um evento, nós vamos fazer um evento, casais, criança, encontro com Deus, a viagem a Belém, qualquer coisa. E nesse tempo em que esse evento estiver acontecendo, nós sempre separamos um lugar, e naquele lugar existem algumas pessoas orando direto, se revezando para orar. Mas, nisso que é planejado, nesses eventos que nós sabemos que vai acontecer e é planejado, essa oração ela tem que começar alguns meses antes. Então, uns 3 meses antes já começa oração com propósito em relação àquilo. Todos os dias os intercessores colocando diante do Senhor e colocando aquilo, e as pessoas colocando, e quando acontecer, aí direto, sem parar, até que termine, tá? Então essa é a forma como nós lutamos as nossas lutas espirituais, e as pessoas que não estão nesse momento agora aqui orando, estão lá sendo acobertados por oração, e o Senhor está agindo, está protegendo, está livrando, está dando poder, ok? Não dá para fazer a obra do Senhor sem, primeiro, Ele levar-nos até esse momento, e segundo, sem que nesse momento Ele esteja presente. Não tem como, não dá para a gente fazer aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos com a nossa força. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Nada tem que ser feito pela nossa força, tá? Então, essa é a principal arma que nós temos nesses eventos, em relação à cobertura e poder, né? E quando estamos agindo, essa cobertura e poder, ela está fluindo, ok? Muito bem, e aqui a igreja entrou em oração por Pedro. Então Pedro foi preso e a oração intensa a favor dele. Versículo 6: aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes, esse aqui é Herodes Agripa I, tá? Pelo menos é o que está na apostila aqui, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Só uma coisa, pera. É isso mesmo, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse Herodes aqui, daqui a pouco ele vai morrer, tá? Mas esse Herodes Agripa I aqui, ele é neto do Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, e sobrinho do Herodes que mandou matar João Batista. Pessoa boa, de boa família, boa gente, né? Tudo da mesma família. Tudo da mesma família, né?
Como que você... Herodes era o sobrenome, então. Não, na verdade Herodes é o nome forte. Ah, tá. Não eram conhecidos pelo sobrenome, pelo nome forte. O primeiro nome é o que vem. Só que daí é Herodes alguma coisa primeiro, Herodes alguma coisa segundo, Herodes, entendeu? E aí sabem que é da família, que é da... Né? Ele é sobrinho do primeiro Herodes. Ele é neto do que mandou matar as crianças. Tá aí na apostila, na página 22. E sobrinho do que mandou matar João Batista. Gente boa. Bom, olha lá então. Na noite anterior, né, que ele pretendia submetê-lo a julgamento, no versículo 6. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta, como eu falei para vocês aqui. 2 acorrentados, um na porta e um lá na frente. Tá bom. Subitamente, de repente, né, assim, surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e os soldados dormindo. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo. O meio do anjo era de fato real, pois ele parecia fruto de uma visão. Ele não sabia se estava dormindo, se ele estava acordado. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele só estava indo, né? 10. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Olha que fantástico isso. Isso parece coisa de cinema, né? Parece coisa que a gente vê no cinema ali acontecendo, mas isso narrado na Bíblia é algo que aconteceu. Era impossível Pedro sair de onde ele estava. Algemado a 2 soldados e um trancando a cela do lado de fora, o outro trancando a entrada da prisão ali, e a porta da cidade fechada. Caiu a algema, veste a roupa, vamos passar, vamos embora, e ninguém acorda, né? E vamos embora, tá? E fantástico. Só que quando aí Pedro já estava livre, o anjo foi embora, sumiu. E olha que interessante agora, né? Na sequência aqui do 11. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. João Marcos é o escritor do primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, tá? Onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Então estavam ali orando por ele, na casa de Maria, mãe de João Marcos, e ele vai para lá. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta para Pedro, né? E exclamou: é Pedro, ele está lá fora, a porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte resistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuava batendo. Quer dizer, viu? Abre aqui. Quando enfim abriram a porta e viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo sinal com a mão para que se calassem, fala abaixo, estava preso. Explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos. Quando ele fala anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos, não é o Tiago que morreu, agora de pouco, é o irmão de Jesus aqui, o bispo de Jerusalém, né? E saindo retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou matar os soldados, tá? É o castigo, porque se um prisioneiro foge, o castigo dos soldados é a morte, tá? Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo, pensando no que tinha acontecido, né? E aí ele foi para Cesareia.
Agora acontece a morte desse Herodes. Então, primeiro, que fantástico esse livramento de Pedro da prisão, a forma como o Senhor agiu, a forma como ele foi liberto, isso fortalecendo a igreja, né? Fantástico isso. Bom, no 20, 12 e 20 agora, né? Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por Herodes. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter alimento de suas famílias. Eles compravam grãos de Roma, né? E só que Herodes estava bravo com essas duas cidades, Tiro e Sidom, tá? Aí eles pediram para conversar, tudo bem. No dia então que Herodes foi conversar e o povo de Tiro e Sidom estava presente ali, né? No 21, no dia marcado, Herodes, vestido trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Ele era diva, né? É cheio de querer aparecer, com toda a pompa de rei, entrando no meio daquele povo humilhado, pedindo migalha, pedindo para comprar os grãos, né? E ele lá entrando com toda a pompa de rei, vestido com suas capas, seu manto, né? E aí ele fez um discurso. No que ele fez esse discurso, ó, no 22, então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala. Então exaltaram ele, dizendo que ele era um Deus. Será que ele gostou ou não? Diva, né? Bom, mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Nesse ponto, nós temos na apostila também uma observação que é tirada do livro de Flávio José. Flávio José é o maior historiador judeu do primeiro século. Ele escreveu vários volumes, mas 2 deles principais sobre a história do povo judeu, e cada um deles tem mais de 1000 páginas, né? É fantástico. Então Flávio José foi uma grande referência de estudioso judeu e para o cristianismo, tá? Flávio José fala que o que teria acontecido nesse momento foi o seguinte: ele recebeu a glória para ele, e ele olhou para cima. Quando ele olhou para cima, ele teria visto uma coruja. Isso seria um sinal de mau agouro, de castigo, alguma coisa assim, né? E ele sentiu fortes dores nesse momento. Provavelmente ele teve apendicite, e ele foi levado aos gritos, com dor, nesse momento. Foi tirado dali e foi levado com dor para a casa dele, para o palácio, né? Esse apendicite teria estuporado, o apêndice estuporou. Durante 5 dias ele ficou ali com aquilo, e quando ele morreu, as entranhas dele abrem e saem ali os bichos que estavam comendo ele já, né? Bom, tá. Aqui diz que ele não deu glória a Deus e foi comido por vermes. E Flávio José explica porque demorou 5 dias para ele morrer desde esse momento. De qualquer forma, é exatamente um homem que afrontou a Deus em relação a matar Tiago, em relação aqui a querer matar Pedro, e agora a querer ser Deus, né? O Senhor então o afronta por quê? Porque nesse momento o poder de Deus sobre a igreja, e a igreja que está em oração está agindo com grande poder sobre aquele lugar, sobre aquela região, e o Senhor está ali com a sua igreja ativo, mostrando quem é o Senhor, né? E aqui então é o fim de mais um Herodes aqui, né? Dessa família fantástica aí. Bom, no 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. E havendo concluído sua missão, volta agora aqui, ó, né? Então aqui estava falando de Pedro, depois falou aqui de Herodes, e aí Lucas agora ele continua escrevendo, ó. Bom, e havendo concluído a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, onde eles tinham ido levar ofertas, lembra? Foram levar ofertas para Jerusalém por causa da profecia de Ágabo sobre a fome, né? Bom, voltaram a Jerusalém, levando consigo João Marcos, tá? Então, eles estavam ali, Barnabé e Saulo, no momento em que Pedro foi livre da prisão, estão contando para eles estão participando disso, estão todos felizes. Eles voltam agora e levam João Marcos junto. Então, Barnabé, João Marcos e Saulo voltam para Antioquia.
Ok? Aqui fala de voltaram de Jerusalém, é para Antioquia, onde é a base missionária deles aqui. Agora, no capítulo 3, começam as narrações das viagens, principalmente, quem vai participar de todas essas viagens é Saulo, né? Então aqui começam as viagens. Nesse momento, nós temos a primeira viagem missionária, e ela não é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela é a primeira viagem missionária dos cristãos, que vão sair ali de onde é a Judéia, ou de onde estão, nas cidades que eles estão, com judeus, e vão para regiões mais distantes procurar judeu também, mas o Senhor vai levá-los aos gentios, tá? E aqui quem comanda essa missão, a primeira, é Barnabé, que leva Saulo junto. Então olha que interessante, ó, no 13, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, né? Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de leite, de criação de Herodes, ele era o colasso de Herodes. Provavelmente a mãe de Manaém amamentou Herodes, tá? O governador, né? E Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. Então eles estavam ali servindo, adorando, jejuando, em oração, como nós falamos, quando a igreja tem um movimento, ela ora especificamente. Quando ela não tem, ela adora, ela ora, ela lê a palavra. Eles estavam nesse movimento, né? Orando, jejuando ao Senhor. E o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Então separa o líder Barnabé e Saulo junto com ele. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Então esse movimento de enviar, a gente vai ver que a palavra apóstolo é enviado, mas a palavra apóstolo, ela é um enviado com uma missão formatada específica, e aqui nós temos eles saindo para uma missão de evangelismo. Então aqui eles são ainda missionários evangelistas, não são enviados apóstolos, tá? São simplesmente missionários evangelistas. Não é que é simplesmente pela função, é pela distinção de função. Tanto o enviado apóstolo quanto o enviado missionário evangelista tem a mesma importância, força e poder diante de Deus, tá? Mas agora eles não estão indo como apóstolos, eles estão indo como missionários, e isso é fantástico. É que um antecede o outro, porque primeiro você precisa conquistar o povo, para depois você consolidar o povo, e cada um age em um momento, tá bom? Muito bem, versículo 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Muito bem, então nós temos aqui, ó, Antioquia, que é exatamente a base missionária, que vai se tornar a base missionária de Paulo. Daqui ele desce para o litoral, e esse litoral, na verdade, nós estamos aqui no final do mar Mediterrâneo. Naquele tempo era conhecido por Mar Grande, tá? Então eles estão bem no extremo leste, no extremo oriente do mar Mediterrâneo, tá? Descem até a Seleucia e daí eles navegam até a ilha de Chipre. De barco eles atravessam ali, tá? É o que nós temos aqui então no versículo 4. Foram para a Seleucia, navegaram para Chipre. Sim, chegando em Salamina, aqui já em Chipre, né, no porto de Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliar. Então eles foram ali no porto em Salamina e procuraram sinagogas judaicas. Eles não iam procurar um templo pagão, né? Porque é isso. O que você tem? Eu tenho muitas denominações. Não, no cristianismo nós temos muitas denominações, mas esse é o início do cristianismo. E no início do cristianismo você tem o cristianismo que você deixou para trás, de onde você saiu. Onde eu estou indo só tem judeu que eu estou procurando. Se eu tirar o judeu, ninguém mais acredita no Deus eterno.
todo o resto da humanidade é pagã. Todos eles acreditam em deuses diversos. Então não tem onde ir a não ser uma sinagoga judaica. Ok? Muito bem. Então eles vão aqui e notem que João Marcos está com eles aqui, né? Então na viagem missionária foram os três: Barnabé, Saulo, né? E João Marcos, tá? 6. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, então eles pregaram aqui e atravessaram a ilha de Chipre toda até o lado ocidental, né? Até o oeste da ilha ali. Chegaram até Pafos. Encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era um falso profeta. Um judeu, falso profeta, feiticeiro, tá? Elimas, né? A gente vai ver que o nome dele é Elimas. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Então nós temos aqui um procônsul, um governador local ali, Sérgio Paulo, que era assessorado por esse feiticeiro, né? Bar Jesus aí, por esse mágico, né? Bar Jesus. Só que ele manda chamar Barnabé e Saulo para conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, né? Pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Então, o procônsul estava tentando ouvir a palavra de Deus, e esse mágico dizendo para eles: não, viu, para, isso tudo é blasfêmia, é besteira. Por quê? Porque esse Bar Jesus, o Elimas, ele, dominando o procônsul, ele tinha poder no lugar onde ele estava e dominava as pessoas. As pessoas levavam as questões que tinham até esse mágico, para que ele pudesse fazer lá a sua feitiçaria tal, e ganhar o seu dinheiro e ter a sua influência e o seu poder sobre aquele lugar, né? Bom, então ele atrapalhou esse evangelismo do procônsul, né? 9. Contudo, então ele fazendo isso, Barnabé tentando falar, Saulo tentando falar e esse cara atrapalhando. Barnabé tentando falar, Saulo e esse cara atrapalhando. Daí no 9. Contudo, Saulo, aqui, que traduzido é Paulo, mas não é que traduzido é Paulo. A gente vai ver depois a mudança do nome de Saulo para Paulo, mas Saulo tem os dois nomes: Saulo, judeu, e Paulo, romano. Ele tem esses dois nomes, né? Então, Saulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo o seguinte: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro cobrisse os seus olhos, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Bom, aqui existe algo que aconteceu, então, legal, interessante, mas tem algumas questões em relação a isso. Primeiro, nenhum mal procede do Senhor. E o que aconteceu com o Bar Jesus aqui, com Elimas, foi um mal. Ele ficou cego, né? Então, como é que alguém que fala em nome de Deus pode mandar o outro ficar cego? Parece que isso também é feitiçaria, né? Parece que isso é uma atitude incorreta. Mas, o que acontece? É interessante, ele não expulsa demônio de Elimas. Ele chama Elimas de filho do diabo, mas não expulsa o demônio dele, porque ele não estava possesso. Ele estava direcionado, diferente. Uma pessoa que é possessa, ela está dominada, e os demônios tomaram o corpo e a mente daquela pessoa. Uma pessoa que está sendo direcionada é uma pessoa que ouve o diabo e age segundo aquilo que o diabo fala para ela. Ela é uma pessoa direcionada, ela acredita piamente, mas o diabo não está dentro dela, é ela. Então não adianta você expulsar o demônio dela, porque ela não tem demônio. Ela tem o quê? A crença dela no demônio. E ela ouve e ela faz. E aí o que acontece? Como ele agia de forma mística, enganando o povo, né?
Paulo aqui com autoridade, ou Saulo aqui com autoridade, coloca sobre ele um sinal. Você vai ficar cego por algum tempo. Você não vai enxergar por algum tempo. Dando a entender o seguinte: você não está enxergando o caminho do Senhor. Isso é notório, né? Então, você vai ficar por algum tempo sem enxergar de fato. Porque foi assim comigo. Foi assim com Saulo. Ele não estava enxergando o caminho do Senhor. E o Senhor deixou ele cego por 3 dias. Não foi isso? Então, o que ele faz? Da mesma forma como eu parei, e aí eu refleti, e eu ouvi e entendi aquilo que o Senhor estava falando para mim, você vai ter a mesma chance. O Senhor vai te dar um tempo para que você ouça a palavra do Senhor e creia nela. O tempo que o Senhor determinar. Não vai ser para sempre, né? Aconteceu comigo. E essa é a forma como eu também digo que vem acontecer com você, né? E aquela pessoa ficou cega. Olha que interessante. O mesmo que aconteceu com Saulo, ele impôs sobre uma pessoa, não como castigo, mas como aquilo que deu resultado para ele, para que a pessoa se convertesse. Porque ele estava falando do procônsul, é a mesma pessoa, tanto o Sérgio Paulo, né, o procônsul, quanto o Elimas estavam ouvindo a mesma coisa, mas o Elimas estava trabalhando, não estava ouvindo, não estava acreditando, não estava gritando. Os dois estavam tendo a chance de acreditar, mas Elimas não estava acreditando, estava agindo. Então aí ele colocou um freio sobre Elimas para que ele refletisse. O procônsul acreditou, viu aquilo, ficou maravilhado e deu a Elimas a chance de se converter. Se de fato ele se converte ou não, a Bíblia não narra, né? Mas foi o mesmo movimento que aconteceu com Saulo, né? Olha que interessante isso. Muito bem. Aí no 13. Bom, então terminado esse episódio, né? Ali de Pafos, eles vão de barco agora até aquela região ali, seria que fica na Panfilha, ali é Perge, tá? Bom, toda essa região agora vai ser a região onde eles vão continuar essa primeira viagem. Essa região toda, nós temos ali dividido Frígia, Pisídia, Licaônia, nós temos ali várias sub-regiões, mas na verdade todas essas sub-regiões fazem parte de uma região maior. Essa região maior é conhecido como a Galácia, e especificamente esse local onde eles vão é o sul da Galácia, ou a Galácia do Sul. Então eles estão numa região chamada Galácia, em várias sub-regiões ali, né? E na Galácia, no sul da Galácia é que acontece a primeira viagem missionária. Por que eu estou identificando isso para vocês e no mapa não está escrito Galácia? Porque vai acontecer o seguinte: quando Paulo voltar da sua primeira viagem missionária, entre o tempo de ele ir para o primeiro concílio em Jerusalém, que a gente vai falar, e entre o tempo dele chegar e ir para o primeiro concílio, ele vai escrever uma carta. E essa primeira carta do apóstolo Paulo, né, ou essa primeira carta aqui de Saulo, ela é uma carta direcionada a essa região, aos Gálatas. Então a primeira carta que Paulo escreve é isso aos Gálatas, tá? Embora ela esteja, quando a gente sai de Atos dos Apóstolos na Bíblia, a gente tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois a gente tem Gálatas, Efésios, por ordem de tamanho, as cartas estão colocadas ali, mas por ordem cronológica, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve vai ser exatamente para esse pessoal, assim que ele volta à viagem. Ele escreve a epístola aos Gálatas. Por quê? Ele não está escrevendo especificamente nem para Perge, nem para Listra, nem para Icônio, nem para Derbe, para nenhuma das cidades que ele está indo ali. Ele está escrevendo para todo mundo. Então todo mundo ali, dessas sub-regiões, é o pessoal da Galácia, os Gálatas, tá bom? Muito bem, a gente vai falar sobre isso já já. Então, versículo 13, né? De Pafos foi ali para Perge, tá? Que fica na Panfilha. Então só que aqui, ó, então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Quando eles atravessam e chegam ali,
João Marcos não vai com eles, não quer, e volta para Jerusalém, tá? A gente vai ver que na segunda viagem missionária, Barnabé ele quer levar João Marcos, e aí Paulo briga com Barnabé, e vai ser quando eles vão se separar, e Barnabé não vai mais junto, daí, tá bom? Mas João Marcos aqui volta para Jerusalém. Essa observação está aqui como uma observação do seguinte, ó, os três estão juntos, mas um deles está desertando, né? Não está continuando, tá? Isso vai deixar Saulo irritado. O Saulo ainda é carnal, né? Por mais que ele seja espiritual já, mas ele ainda é colérico, né? Bom, 14. Eles, né, Barnabé e Saulo, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia, Antioquia ali, ó, né? No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Então, o que eles fizeram? Chegaram em Antioquia e foram procurar uma sinagoga, local onde judeu, né, se reuniram. Bom, logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: irmãos, se tende em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Muito bem. Aqui ele fala, então Paulo, bom, aqui ele está falando, então Paulo, mas Paulo ainda não está usando o seu nome Paulo, ele ainda é Saulo, tá? Colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: caros israelitas e vós gentios, que igualmente temei a Deus, ouvi. Olha que interessante aqui. Eu estava vendo isso daqui hoje, eu ri, né? Porque ele vai falar assim, caros israelitas, ou então filhos de Abraão. Na sua versão pode estar escrito filhos de Abraão, é isso? Varões israelitas, é isso? É isso que está? Varões israelitas. Varões israelitas. Tá bom, então ele já, daqui a pouco ele vai falar filhos de Abraão, mas israelitas, então ele faz uma distinção. Oi? Varões israelitas. Caros ou varões israelitas e aqui, ó, e vós gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi. Então ele faz uma distinção aqui. Ele divide em dois grupos: quem é israelita e quem também teme a Deus. Ele divide, né? Ok. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com um braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Essas 7 nações são 31 reinos, né, que foram vencidos por Josué. 31 reinos de 7 nações diferentes. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Saul. Então, depois que eles tomaram Canaã, né, isso terminou 450 anos depois, aí começa com juízes até Samuel. Mas o povo lhe pediu um rei, lhe rogou por um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente, veio João pregando um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava por concluir o seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias. Entretanto, eis que vem após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno sequer de desatá-las de seus pés. Irmãos, aqui ó, irmãos, descendentes de Abraão e vós não judeus,
que temeis a Deus. A nós foi enviada esta mensagem de salvação. Novamente ele fez aqui distinção entre descendentes de Abraão e não judeus, né? 27. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram a Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandasse crucificar. E depois de terem cumprido tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, depositaram-no em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém, ou seja, os discípulos, né? Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo, os apóstolos estão vivos lá. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa, confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no segundo Salmo, Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que seu corpo jamais experimentasse a decomposição, né? A corrupção, né? A decomposição, foi declarado desta forma: eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porquanto em outro salmo está explícito: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, ou sofra aqui a decomposição. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição, né, ou pela corrupção. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobreveia o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos será possível crer se alguém apenas vos contar. Então, o que acontece aqui? A primeira pregação registrada de Saulo, né? Aqui, a primeira pregação registrada dele, ele conta aquilo que ele conheceu no judaísmo, aquilo que era a promessa do judaísmo e aquilo que foi revelado para ele em Cristo, cumprindo as promessas messiânicas, em sendo o Messias. A próxima matéria que a gente vai ter, depois de Atos dos Apóstolos, é exatamente Cristologia. É uma matéria onde nós abordamos todos os aspectos e nós confirmamos que Jesus é o Cristo, o Messias, que foi prometido e que já veio para o povo de Israel. Tá? Nesse momento aqui, o que acontece? Saulo, na sua pregação, está explicando para eles: sabe o Messias prometido? Aquele que viria libertar Israel? Ele já veio. E é pelo nome dele que nós temos remissão dos pecados e somos perdoados e livres da prisão, da morte espiritual. Então Saulo aqui, tendo entendido agora totalmente aquilo que ele não entendia quando ele pegou cartas para ir para Damasco, para prender os cristãos, agora aqui ele está totalmente inteirado e usando contextualizações bíblicas. Não que ele tivesse referência bíblica para procurar, mas ele conhecia. O Salmo 2 fala: hoje você é meu filho amado, eu te gerei. E outro salmo fala que você não veria a decomposição. Cristo foi gerado por Deus, ele não viu a corrupção, o corpo dele não se decompôs, né? E o profeta Isaías, lá no capítulo 49, ele fala assim: vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar se alguém contar, vocês têm que ver. E aqui, nesse momento, eu falo para vocês, nós estamos contando para vocês, mas lá em Jerusalém estão os apóstolos, testemunhas oculares de Cristo, o Messias, o cumprimento da promessa.
Quando ele fala isso para esse povo aqui, olha o que acontece. No versículo 42. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e a Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. Então, depois que terminou ali a reunião do sábado, foram atrás de Barnabé, foram atrás de Saulo, e Saulo os fortaleceu. Eles gostaram daquilo que eles ouviram, eles acreditaram, eles confiaram naquilo e pediram para que eles voltassem na semana seguinte, no sábado seguinte. Tudo bem? Só que, durante a semana, isso começa a ferver ali em Antioquia, na Pisídia, e as pessoas começam a querer ir para a sinagoga no sábado, e as pessoas começam a querer ouvir essa novidade tão fantástica, e isso começa a aparecer para os líderes judeus que Barnabé e Saulo estão recebendo muito mais crédito do que eles, que são os líderes dali da sinagoga. Entra agora no embate de poder, e nisso os líderes da sinagoga ficam enciumados. Por quê? Porque eles não creram na pregação de Saulo e se converteram. Eles continuam judeus, continuam acreditando no eterno, na lei. Aquilo que Saulo e Barnabé falou não entrou no coração deles, e eles ficam ali simplesmente como líderes da sinagoga, agora enciumados. Então continua, né? Versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e, de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então Saulo estava falando que Jesus Cristo é o Messias, e aí eles falam: não é. O Messias é alguém que virá comandando um grande exército para nos livrar de Roma e para dominar Roma. E Saulo e Barnabé falando e eles contestando, e ficando aquele negócio chato ali, né? Aquele problema. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importava que a vocês, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais, a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna. Eis que agora nos dirigimos aos gentios, porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Isaías também relata isso, né? E então eles entendem. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram muito, sobremaneira, e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Ou seja, toda aquela cidade, né? Então toda aquela cidade, porque quase toda a cidade estava ali, os judeus ouviram, os gentios ouviram, mas os judeus começaram a contradizer. Os judeus que estavam ouvindo acreditaram nos líderes da sinagoga, ficou aquele problema. Então eles levantaram: vim aqui falar com vocês. Vocês são judeus, vocês são detentores das promessas de Deus, vocês são o povo escolhido, mas vocês não quiseram. Eu precisava fazer isso para vocês primeiro. Como vocês não querem, nós agora nos direcionamos aos gentios. Nós vamos falar com eles aqui na cidade. E os gentios se alegraram, se converteram, e todos eles aceitaram Jesus, né? E foi ali uma grande comoção e uma grande festa, tá? Bom, 49. Assim a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Ou seja, os judeus que estavam ali, os líderes da sinagoga, eles tinham a comunhão deles com os líderes políticos da cidade. Quem eram os líderes políticos da cidade? Aqueles que comandavam e aqueles que tinham dinheiro. As mulheres piedosas aqui são as mulheres que têm alta posição, que ajudavam a sociedade, que faziam ali as suas ações sociais.
esses líderes da sinagoga foram falar com essas pessoas, dizendo: olha, esse tal de Paulo e Barnabé, eles estão causando rebuliço aqui nessa cidade. Vocês não estão controlando mais a cidade, nem nós, viu? Eles não estão mais ouvindo vocês. E aí essas pessoas fizeram uma perseguição e expulsaram ele da cidade, né? Do território. Aí no 51 diz assim: estes, contudo, né, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Então, quando um judeu ele olha para alguém e ele faz isso aqui, ó, né? Ele fala o seguinte: eu não tenho nada com você, eu não tenho parte com você. A sua sujeira não está em mim. E eu não tenho mais nada com você, ou seja, continue com a sua imundície, tá? Quando Jesus ele separa os 70 2 a 2, ele fala para evangelizar. Mas fala assim: aqueles que não receber, sacuda o pó e vá para outro lugar. Isso era um costume judaico, né? E quando você faz assim, ó, fiz a minha parte, mas se você não quer, então fique aí com aquilo que você é, ok? Só que o judeu era um pouco mais, quando eles falavam, né, era algo um pouco mais intenso. Então assim, fique com a sua imundície, né? Era isso que eles desejavam mesmo, era isso que eles falavam, tá? Fiquem aí com a sujeira de vocês. E eles fazem isso, né? E saem da cidade, tá? Eles ali já haviam a rejeição, né? Então, mas Jesus tinha mandado fazer isso, né? E ali eles fazem isso. Por quê? Não é que os cristãos estão desistindo dos judeus ou de quem quer que seja. Não é isso. É para que eles vejam que eles não quiseram. E eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou certo. Você está errado. Eu vou embora. Isso para eles era uma resposta de autoafirmação e de negação do que eles estavam fazendo. Não é que eu não vou apostar mais em vocês. Entendeu? Porque quando Jesus mandou eles fazerem isso, Jesus não falou para não apostar mais neles. Mandou fazer. Mas se eles não quiserem, mostra para eles: ó, eu estou certo, vocês estão errados. Fiquem aí com o ânimo de vocês. E eles ficavam irritados com isso, pensando nisso. O Espírito Santo trabalha, porque é o Espírito Santo que convence, não é o homem, né? E essas cidades aí não são Israel, né? Mas os judeus dominavam lá com sinagogas. Isso, Temos religião. eles estavam, os judeus estavam espalhados por causa da perseguição, né? E isso em relação aos cristãos. Mas os judeus também estavam espalhados desde a época que os romanos dominaram, colocaram eles ali na Judéia. Mas tinha judeus espalhados por vários lugares, né? E ali eles tinham as suas comunidades. Eram pequenas, né? A região dos judeus era a Judéia, tá? Onde tinha Jerusalém. Mas eles tinham suas comunidades espalhadas também, tá? Hoje são países da Europa. Isso, são cidades de países da Europa. Essa daqui. Em Icônio, chegaram em Icônio, né? Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer juntos à sinagoga dos judeus. Opa! Vamos lá. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e de apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o evangelho. Então olha que interessante, eles ficaram ali
eles pregaram, muitos se converteram, mas os gentios começaram a os judeus começaram a instigar os gentios, e judeus e gentios do judaísmo, né, contra os judeus e gentios dos apóstolos, os crentes. E a cidade se dividiu e ficou uma bagunça, até que decidiram apedrejá-los para matá-los. Nisso eles fugiram. É interessante porque, deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 10, 23, fala o seguinte, isso está na apostila também, tá? Jesus, ele fala o seguinte aqui, ó: quando porém vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Quando eles fogem, parece que é covardia, porque eles estão pregando no poder do sacrifício de Jesus Cristo, do Espírito Santo sobre eles, a palavra verdadeira de Deus. E eles resistem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eles estão ali. Muitos se convertem, muitos sinais ali acontecem, que não estão relatados agora. Daqui a pouco vai relatar um sinal, mas aqui agora não relata, só fala que aconteceram milagres naquele lugar. E eles estão ali pregando o Evangelho, estão, fazendo ali aquela obra. Mas o que o Espírito Santo leva eles a fazer? Quando eles entendem que eles serão apedrejados, ao invés de eles resistirem, de eles juntarem um grupo contra o outro, o que não é ordem do Senhor Jesus fazer, né? Porque quando Jesus falou para vender quando Jesus falou para vender a capa e comprar uma espada, ele não fala para comprar uma espada para lutar, ele fala para comprar esta espada aqui, ó, essa palavra, né? Não era uma espada. E aí quando Pedro arranca a espada, pega a espada e arranca a orelha de Michael, Jesus fala para ele: você não entendeu, Pedro? Você não entendeu nada, Pedro. Isso era essa espada, era esta espada, a palavra de Deus, né? E aí o que acontece? Eles estão ali então, e o Espírito Santo traz a eles aquilo que Jesus tinha falado: ó, quando perseguirem vocês, fujam, vocês vão pré, o Espírito Santo faz a obra. E aí estão perseguindo vocês? Fujam, vão para outro lugar, façam a obra. Vocês têm que ir em todas as cidades, vocês têm que ir em todos os lugares, né? Então não adianta vocês enfrentarem, ficarem ali. Por quê? Porque vocês têm que evangelizar. Então tem as estratégias. Eu vou dar estratégia para vocês. Se forem presos, eu vou mandar o anjo libertar, como mandou para Pedro. Mas antes de ser preso, você sabe que vai ser preso? Foge e vai para outro lugar. Eu vou estar com vocês, né? Importa que vocês preguem a palavra. Se para vocês fugir a humilhação, entendam que a humilhação é maior do que a minha, ninguém teve. A humilhação faz parte do apostolado. A humilhação faz parte do sacerdócio. Por quê? Você vai se humilhar para que Cristo seja exaltado. Você vai se humilhar fugindo daqui e vai para uma outra cidade onde pessoas vão se converter. Então se humilhe para que eu seja exaltado. E é isso que eles fazem, tá? Bom, aí eles vão agora para Listra, né? Então, em Listra, versículo 8. Isso. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Então, primeiro até aqui, quando ele chega ali e aquele aleijado de nascença está ali, mas está ouvindo, e é aquilo que quando você está pregando, quando você está falando, quando você está evangelizando, a pessoa está comendo aquilo que você está falando, a pessoa está desejando aquilo. E aí o que acontece? Chamou a atenção, o Espírito Santo
direcionou ali Saulo, né? E aí, quando ele está falando, e aquele aleijado olha com aquele olhar de amor, de desejo, de desespero, de agonia, de alegria, de esperança. Quer dizer, o Espírito Santo fala no coração de Saulo. Saulo vê que aquela pessoa tem fé para ser curada. Ele fala, viu, receba. A única coisa que a gente tem que fazer quando nós estamos orando por alguém, se a gente está orando por cura, se a gente está orando para que a pessoa receba o Espírito Santo, o que a gente faz? A gente chega para a pessoa e fala, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser curado? A pessoa diz, eu quero. Você fala, receba. Você nem sequer encosta na pessoa. Você nem sequer toca na pessoa. Você só põe a mão nas costas dela para que ela não caia, porque ela vai se machucar. E aí quando ela for cair, você segura, para que ela se deite no chão. Mas você nem precisa tocar, porque é o Espírito Santo agindo na fé da pessoa, naquilo que a pessoa está desejando, naquilo que a pessoa quer. Cura, Espírito Santo, a presença, a comunhão, a libertação. A pessoa declarou, o Espírito Santo convenceu, ninguém segura, entendeu? E aí você ajuda a pessoa só a não se machucar, acabou. Ali aqui é o contrário, a pessoa está sentada, porque é aleijada. Então quando ela creu, né? Aí o que ele fala? Então levanta, fica direito sobre os seus pés. Aquela pessoa levantou, ela cria, ela aceitou, ela deixou o Espírito Santo fazer a obra nela. Pronto. E olha só que esse lugar aqui que eles estão, em Listra, existiam ali os sacerdotes dos deuses romanos, tá? Júpiter e Mercúrio. Esses deuses romanos, Júpiter é o grande deus romano e Mercúrio é o grande mensageiro romano. Em grego, na cultura grega, né? Na verdade os romanos herdaram isso da cultura grega. Na cultura grega, Júpiter seria Zeus, o grande deus grego, né? Deus pagão, não é que é o grande deus, deus pagão, né? E Mercúrio seria Hermes, o mensageiro, né? Então Hermes é o mensageiro da palavra, ok, Hermes? Muito bem, só que aqui é cultura grega, tudo bem. Então o que nós temos aqui? Nós temos o paganismo com a sua crença pagã, né? Isso é o diabo disfarçado. E aqui quando eles vêm, eles acreditam que são os deuses dele, porque o diabo está enganando eles com alguns milagres, algumas coisas acontecendo, para que eles acreditem nesses deuses, né? Tá? E aqui então, logo que eles veem essa pessoa ser curada, eles acham que são os deuses ali, ó, tá? 12. E assim, a Barnabé deram o nome de Júpiter ou Zeus, né? E a Paulo chamaram de Mercúrio ou Hermes, pois era ele quem falava com poder. Era Hermes que falava com poder, certo, Hermes? Certo? Muito bem. O sacerdote de Júpiter, né, de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, logo trouxe touros e coroas de flores à porta da cidade. Ele trouxe aqui bois e coroas de flores, né? Ele trouxe os touros para sacrificar. Olha, os deuses estão aqui, vamos sacrificar para eles. Olha só a ignorância, né, deles, tá? Porque ele e a população desejavam oferecer sacrifício. Então já trouxe os touros, já vamos oferecer, os deuses estão aqui, né? Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas, as suas vestes, e correram para o meio da multidão exclamando: homens, por que fazer isto? Pois nós também somos humanos, de natureza, semelhante à vossa, e vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-vos do céu as chuvas, as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo o vosso coração de alegria. Por quê? Porque eles atribuíam tudo isso aos deuses deles. E ele está falando, foi Deus que fez isso para vocês por misericórdia, né?
Agora, o 18. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio do sacrifício, né? Chegaram, porém, alguns judeus, então estava esse fervo, querendo lá fazer sacrifício para eles falando, não é isso, não somos nós, o fervo. E aí chega, não estavam ouvindo eles, estavam querendo fazer, e o sacerdote já, as moças dançando e tal, e o negócio lá, e eles, para. Nisso, para ajudar, chegaram alguns judeus, tanto de Antioquia, quanto de Icônio, de Antioquia e Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo, e arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Então, não bastasse essa confusão, os caras que não quiseram eles, expulsaram ele lá da cidade, vieram atrás deles para fazer eles pararem com o que estavam fazendo, né? E ali então apedrejaram eles, e aqui achavam que ele estava morto. Paulo finge de morto. Então, aqui na versão de vocês está escrito: Paulo se finge de morto, né? Nesse momento, é uma suposição, talvez seja nesse momento que ou Paulo ou Barnabé foi arrebatado ao terceiro céu. Que lá em 2 Coríntios, Paulo fala assim, uma pessoa foi levado foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se em carne ou espírito, né? Na verdade foi ele, levado uma pessoa, né? E a gente fala, não foi ele que foi, mas ou ele foi, ou nesse momento ele está ali desmaiado, alguma coisa assim, o Senhor o leva até o céu, ou Barnabé vai ao céu. Quando eles acordam, Barnabé fala, Paulo, eu fui ao céu, e aconteceu assim. Então talvez seja o amigo Barnabé mesmo, ou mais provavelmente a gente acha que foi o próprio Paulo. Então talvez nesse momento eles tenham tido essa experiência. Olha que interessante, o que é que Saulo fazia quando ele via pessoas convertidas ao caminho? Ele os arrastava para fora da casa e fazia apedrejarem eles. Não é isso? Estevão foi apedrejado e morreu aos pés de Saulo. E olha isso acontecendo com ele agora. Da mesma forma. Olha só que coisa, né? Então, e nesse momento, então, uma versão fala que ele fingiu de morto, outra que achavam que ele estava morto, e talvez nesse momento houve esse êxtase. Mas o impressionante aqui é o seguinte. Então, Saulo cresceu aos pés de Gamaliel, que o foco todo aqui vai estar em Paulo, né? Daqui até o final. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, perfeito em relação à lei. Depois que ele se converte, 14 anos discipulado por Barnabé, entendendo Cristo, o Messias, e é aqui afinado. Mas ele chega para o povo, como ele fez agora para o povo, vocês filhos de Abraão e vocês gentios que também acreditam em Deus. Então ele ainda tem uma linguagem de separação, ele ainda tem uma linguagem para os judeus, e aí depois ele fala com os gentios, mas vai para outra cidade, procura primeiro os judeus, né? E aí depois fala com os gentios, ainda está nesse movimento. Mas, com certeza, como ele está na obra, como ele está engajado ali na missão, com certeza, conforme ele vai falando, o Espírito Santo vai falando com ele também. Tipo assim, viu, que história é essa? De filho de Abraão e de gentil? E ele falando isso. Viu? Olha lá, você não mandava apedrejar? Estão apedrejando você também. Olha lá, olha o que está acontecendo. Olha a experiência da sua vida, como é que você vai agir agora, né? Olha só essa situação. E tudo aquilo ecoando na cabeça dele. Ele fazendo, ele falando, ele pregando, e as coisas ali tentando se encaixar na cabeça dele como deve encaixar, né? Por quê? Porque quando a gente for ler isso, daqui acho que a uns 4 meses a gente vai estudar Epístolas Paulinas. Quando a gente for estudar Epístolas Paulinas e a gente estudar a Epístola aos Gálatas, e o pastor Ademir sempre prega sobre a Epístola aos Gálatas, o que a gente vê lá? A gente vê Paulo falando assim: pois, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Então ele fala, vocês são descendentes de Abraão e da promessa dada por Deus a Abraão. Mas ele fala isso para quem?
para todo mundo. Ele fala, não há distinção. Então, daqui agora, a algumas semanas, quando ele voltar para Jerusalém, e ele tiver que escrever uma carta aqui, viu? Para com isso. Não tem divisão entre vocês. Não tem filho de Abraão mais e gentio. Não tem mais judeu e gentio, judeu e grego. Todos vocês que aceitaram a Jesus Cristo são descendentes da promessa dada a Abraão e são todos iguais. Então Deus também vai trabalhando em Paulo, em Saulo, no entendimento dele, para que vá aperfeiçoando aquilo que ele desde criança tinha aprendido, tinha sido discipulado, mas Deus vai tratar pessoalmente com ele agora algo que nem com Barnabé ele tinha tratado. E Paulo, tanto é que a gente vai ver as cartas de Paulo escritas, não vamos ver carta de Barnabé, a gente vai ver as epístolas de Paulo, e Deus ali trabalhando naquele que está se dispondo a fazer a obra. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a obra do Senhor, no movimento de fazer a obra, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está evoluindo fazendo aquilo. Nós somos tomados pelo Espírito Santo, vamos crescendo, e coisas novas são acrescentadas em nós, pelo nosso desprendimento. E quando termina aquele movimento, a gente aprendeu coisas novas, que o Espírito Santo trata com cada um de nós. Agora, o Espírito Santo não trata com quem está parado, com quem não quer fazer, com quem está bom no seu canto. Aí está lá, é aquilo, adorar a Deus, né? Servir ao Senhor, hoje sim, amanhã não, depois sim e tal. Mas quem está engajado, Deus vai dando coisas novas, isso vai crescendo, e isso faz a igreja evoluir, a igreja crescer. Por isso que nós estamos aqui, porque nós não estamos acomodados somente com o evangelho que a gente aprendeu, mas a gente está aqui evoluindo na revelação de Deus para que a igreja cresça. Nós estamos nesse movimento, nós estamos no movimento de não ficarmos parados em casa, mas estamos engajados em deixar Deus revelar coisas novas, e é assim que Ele faz, é aqui, não é não dando atenção para a palavra dele, né? Então é interessante, tudo isso acontecendo. Então talvez aqui tenha sido essa questão desse arrebatamento ao terceiro céu, né? Tá? Bom, de qualquer forma, então, 20 e 21, né? Não, peraí. Não, é o... Não. Peraí, ó. Considerado morto, agora é o 20. Paulo, esse se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Então ele fingiu de morto, ou ele ficou ali desmaiado. Os discípulos em volta dele acharam que ele estava morto. Os discípulos em volta, eles acordaram, entraram na cidade de novo. Mas no dia seguinte eles foram para Derbe, que é a última cidade, né, dessa primeira viagem que eles vão, né? E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fizeram o caminho contrário, o mesmo caminho, né? Mas voltando agora, renovando o ânimo dos discípulos. Isso aqui é extremamente importante. Voltaram para de onde eles tinham ido evangelizar, ó, renovando o ânimo dos discípulos que tinham sido feitos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Então eles fizeram discípulos, foram evangelizando. Quando voltaram em cada cidade, eles fortaleceram os discípulos, falaram: o que aconteceu conosco, não se preocupe, convém que por muitas aflições preguemos o evangelho, tá? É assim mesmo, mas nós estamos firmes e vivos porque o Senhor nos preservou, e constituiu líderes naquele local, não foi embora deixando eles sozinhos. Agora o Senhor os orienta a constituir ali líderes. Eles oram, jejuam, o Senhor mostra quem são os melhores líderes naquele momento, né? E aí eles impõem as mãos, abençoam e vão para outra cidade, fazem a mesma coisa, encorajam, constituem líderes, oram, jejuam e impõem as mãos, e assim vão constituindo. Eles não vão simplesmente evangelizar e vão embora. Por isso que eu falei a questão de constituir líderes
onde nós formos. Hoje é mais fácil. Paulo vai voltar, vai escrever uma carta que vai demorar algumas semanas para chegar lá, né? Vai demorar algumas semanas para Paulo saber o que estava acontecendo quando ele volta. Aí ele escreve uma carta, depende de quem vai levar essa carta para lá, demora semanas para chegar lá, né? Não é igual o correio, se fosse correio demorava meses, não, brincadeira. Se fosse correio chegava mais rápido, né? Mas ali demora um tempo para chegar, um lê, outro lê, se reúne, entende, não entende. E aí, hoje a gente pode evangelizar, chegar aqui pelo WhatsApp, conversar, como é que vocês estão, né? É mais fácil hoje. Então está mais próximo à volta de Jesus, está mais fácil ir evangelizar e constituir líderes e ficar com eles, mesmo à distância. É necessário fazer isso, está aqui, né? É necessário constituir esses líderes, ok? Cuidar, né? Continuar cuidando. Cuidar, não é simplesmente, porque a gente vai, é a pergunta que eu fiz para o pessoal que voltou de Belém, né? Eu falei, como é que vocês se sentem toda noite sabendo que vocês deixaram pessoas órfãs lá? Eu vou falar isso. Né? Por quê? Porque eles estão sem liderança. Eles foram para lugares onde não tinha evangelho, pregaram, as pessoas aceitaram e eles voltaram. Pregou, mas não deixou o líder. Agora, a gente tem que ir lá agora e constituir líderes. Deixar lá, construir um barraquinho de madeira, de alvenaria, alguma coisa rápida, que seja um local onde eles olhem e falem, ali é um local de oração, de reunião. E deixar os líderes ali. E estar com eles, pelo WhatsApp, conversando, ajudando, fazendo eles assistir a aula, fazendo eles aprender, estando com eles. E é claro, lá tem igreja mais próxima do que aqui. E não é tão próximo. Na verdade, não é só lá, tem toda... Isso é. Mesmo na igreja, mesmo acontece isso muito. Sim, sim. Ele vem, vamos supor, traz as ovelhas, mas não tem uma estrutura para manter elas, né? Acabam... Por isso que é importante célula também. Por quê? Porque as pessoas até vêm para a igreja, mas de repente não vêm mais. Não, vamos fazer célula então. Fazer uma célula ali perto da minha casa, na casa de um vizinho. E ali eles vão, uma semana, 2, 3. E conforme aquela célula, eles recebam a palavra e queiram continuar recebendo a palavra, nós convidamos para vir e ter comunhão com a igreja. Mas às vezes é longe. Às vezes eles não vão conseguir vir sempre. Então dali pode surgir uma célula, um grupo maior, onde vira uma congregação. É assim que uma igreja é constituída, né? Depois de algum tempo, aquilo ali pode virar uma igreja, mas nós temos que ir onde eles estão, não exigir que eles venham onde nós estamos, né? Porque às vezes é inviável, às vezes é difícil. Nós todos que estamos aqui na igreja hoje, porque choveu, muita gente não pode vir, né? Então nós temos que usar essas estratégias, né? Nós estamos indo até as pessoas através do vídeo, né? Mas e as pessoas que não têm a comunhão conosco? Não é por vídeo. Ou não tem também nem acesso, né? Mas como eles não têm ainda a comunhão conosco, não adianta o vídeo. Tem que ser olho no olho. Sim, tem que ser presencial lá onde eles estão. Para depois gerar... Isso, e gerando essa empatia, essa comunhão, aí ou eles vêm ou lá mesmo a gente constitui uma liderança da nossa igreja, vão pastores, vão evangelistas lá, e a gente vira uma congregação. Ótimo, assim se constitui uma igreja. Agora não dá para simplesmente abrir um barraco hoje e falar que é igreja. Hoje não é mais assim que faz, né? Hoje é a necessidade que leva a gente a isso, né? A constituir, a comprar uma igreja, o que quer que seja. Bom, então eles fazem isso, eles estão voltando pelo mesmo caminho, constituindo, né? Essas lideranças, tá? 24. Atravessaram a Pisídia, chegando a Panfilha, é isso, né? E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalha, o porto, tá? Dali navegaram para a para Seleucia, né? E depois para Antioquia, tá? Onde tinham sido colocados sobre a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Ou seja, Antioquia da Pisídia passa a ser a base missionária deles. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. E permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Então eles regressam da viagem, encontram os discípulos em Antioquia e se alegram com tudo que o Senhor fez ali, contando para eles, ficam um tempo ali. Nesse tempo,
chega até Paulo o seguinte, ó, lá nas igrejas da Antioquia, de Listra, de Icônio, de Derbe, os responsáveis pelas sinagogas, eles estão exigindo que esses agora que se converteram, gentios convertidos, né, que eles primeiro se tornem judaizantes. E o primeiro sinal de que eles se tornaram judaizantes é que eles sejam circuncidados. Porque um judeu é circuncidado, mas um gentio não é, né? Então a circuncisão é a marca que Deus pediu aos judeus, que é exatamente cortar a pele do prepúcio no pênis masculino, né? No pênis, cortando aquilo, e ali é uma marca que o homem não esquece, é uma marca de aliança do homem com Deus. Acontece que os gentios não tinham essa marca, eles não tinham essa prática. E os líderes das sinagogas estão exigindo que os gentios agora sejam judaizantes, sejam circuncidados, para que, uma vez judaizantes, possam acreditar e seguir agora os cristãos. Nisso, Paulo vai escrever para eles uma carta muito brava, e ele está irritado, e essa carta brava e irritada é a Epístola aos Gálatas, que não está espiritual, ela tem conteúdo espiritual, mas ele está bravo. Chega uma hora que ele fala assim, viu, esses que querem que vocês sejam circuncidados, manda eles se castrarem, porque é isso que eles têm que fazer, porque não serve para nada a circuncisão é no coração, não é na pele. Eles não entenderam isso. E olha com que letras grandes eu estou escrevendo. Quando ele fala isso, é a mesma coisa quando a gente está no WhatsApp, escreve com letra maiúscula, quer dizer que você está bravo. A Renata escrevendo, Hermes, onde você está? Com letra maiúscula. Aí você fala, ai, estou chegando, meu. É isso. Então, e Paulo fala, olha com que letras grandes eu escrevo. Quer dizer, eu estou bravo, né? E aí, na segunda viagem dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai de novo para essa cidade. Ele escreve e vai de novo aí. Só que ele vai por outro caminho agora. Mas antes disso, vai ter um concílio em Jerusalém. Tudo isso é matéria da próxima aula.